de gravação, tá? Boa noite, Flávia. Agora que eu te vi. Boa noite, Rosângela. Vamos embora. E aí, eu não sei se dói para vocês, mas para mim dói saber que o meu lugar está vazio. Saber que eu podia estar fazendo muito mais do que eu estou fazendo. E quando eu pego todas as avaliações que eu fiz essa semana, e acredito que vou fazer mais até sexta, uma boa parte das pessoas que eu conversei não estão colocando para o mundo 1/10 do que elas têm. O pior não é colocar para o mundo. O pior é que isso leva para um local de frustração, para um local de dores, para um local de tristeza, para um local de medo e que adoece. Então, pior do que ter o nosso lugar vazio é não ter as vidas que a gente poderia impactar impactadas. E aí é muito cômodo a gente reclamar daquilo que a gente não faz. Então, hoje, a cena que eu quero que vocês fiquem é essa cadeira e que não coincidentemente tem uma caveira abaixo. Porque até quando a sua cadeira vai ficar vazia? Até quando o seu lugar vai ficar vazio? Até quando? Por medo do quê? Por medo de quem? E até quando a gente vai adoecer pelo medo de sentar na nossa cadeira? E aqui nesse próprio slide já traz um spoiler de uma novidade que é simples num ponto, mas muito mais em todo o restante. Boa noite, Edna. Saudade de você também. Boa noite, Josi. Vamos lá. Fiquem com essa cena. A ideia é que ela fique realmente impactante. Essa é a ideia. Porque se for para cutucar e vocês não saírem impactadas, não tem graça. Achei interessante a gente começar a nossa aula com um para quem. O que a gente vai ter nessa aula? Para quem? Porque para saber se vocês se identificam ou não. E se vocês puderem comentar, eu vou ficar muito feliz. Então, para quem que eu pensei essa aula? Para pessoas que buscam saúde física, emocional e espiritual. Para quem sente que precisa ocupar o seu lugar, sente que está fazendo muita coisa, menos do que deveria, de fato. Para quem sente que precisa ter mais vida, mas não sabe onde conseguir para desfrutar essa vida. Para quem deseja se sentir mais livre em todos os aspectos. Para quem quer melhorar todos os seus relacionamentos. E relacionamentos eu ando explicando muito que vai de CPF a CNPJ. Relacionamentos tem a ver com ocupar o nosso lugar. Para quem deseja conhecer novas formas de trabalhar. Tem um errinho aí, vocês viram, né? Novas formas de trabalhar, e eu trago isso como novas formas de se expressar. Sair de um lugar de reclamar e entrar no lugar de poder falar, poder se expressar. Para quem sente estagnada, parada, cansada, não sabe mais o que fazer, porque as coisas não andam. Para quem anda sentindo falta de confiança em si. Normalmente a queixa não é não confio em mim. Normalmente a queixa são coisas que vocês deixam de fazer por não confiar em vocês. Para quem anda paralisada pelo medo do julgamento do outro, pelo medo do que vão dizer de mim. Para quem está cansada dessa vida de remédio, diagnóstico, um ciclo que se repete a cada vez que a gente busca um cuidado na saúde. E para quem busca um ambiente com uma frequência mais elevada, para conseguir colocar na prática os seus projetos. Um dos motivos que me fez mudar também toda a minha forma de entrega é que eu vejo às vezes que vocês conseguem muita mudança, muita mudança. Só que passado um certo período, tem quase que uma recaída. E por que dessa recaída? Por um negócio chamado ambiente.
Então, a proposta é criar um ambiente específico para a gente conseguir se manter neste lugar. E aí a gente vai falar mais sobre isso, sobre os ambientes. Achei por bem repetir essa apresentação, porque eu gostei dela. Essa sou eu, com algumas fotos a mais. Uma criança grande, desde sempre, batizada na Igreja Católica, que formou em 2007 em fisioterapia e que vem desenvolvendo como pessoa, como ser humano e como profissional ao longo do tempo. Filha da Letícia, do Manel, irmã do Leonardo, tia do Felipe. Essa sou eu ao receber vocês. Essa sou eu num novo projeto que mais para frente eu vou contar para vocês. E se a Flávia estiver aí, ela vai ficar muito brava que eu estou contando, mas eu vou contar. Porque quando a gente conta, a gente materializa. Então a gente precisa contar. E eu fui muito cobrada divinamente dizendo para colocar esse projeto para funcionar e ele vai funcionar agora. E essa sou eu no palco, com 4 gigantes do mundo digital. E que eu estava ali fazendo naquele palco? Ocupando o meu lugar. Essa é a grande questão, ocupando meu lugar, sendo quem eu sou, falando o que eu gosto de falar, reconhecendo os pequenos detalhes dos eventos e podendo dizer, sem ter que ir embora com aquilo na garganta. Então, foi uma lição gigantesca, não só estar no evento, mas estar no evento no palco dessas mulheres. E aí, vamos para mais um caminho. E aí? O que a gente vai falar? Por onde a gente começa? Qual o nosso caminhar? O nosso caminhar ele vai sempre pela saúde. A saúde é o nosso primeiro passo para todo o processo. Então, tudo começa no meu mel. Toma aqui, ó. Tudo começa no meu caminhar pela saúde. A princípio, saúde física. A gente segue pela saúde emocional, comportamental, relacional. E eu chego no local do ambiente. O que é ambiente? É o que a gente hoje vai chamar de epigenética. E manter uma frequência elevada. E passado tudo isso, a gente chega num local de liberdade. Como de costume, vou passar por todos os slides e não vou ficar neles, porque eu não gosto de ficar nos slides. Eles são bem bonitinhos, eles são bem legais, mas eles não dizem de quem eu sou. Então, mais para frente, eu vou largar os slides e aí a gente conversa, certo? Nesse meio do caminho, surgiu dúvida, surgiu pergunta, surgiu qualquer coisa que vem em mente, coloca aqui no chat, que assim que der eu já vou responder. Se vocês estão acompanhando os stories, você viu que eu falei bem bravamente, hoje ou ontem, a respeito de ciência. E pode ser que a partir de agora vocês me vejam mais falando de coisas que eu não falo, falando de temas que eu falo no privado e acabo não falando no público. Mas quando a gente olha para o quesito ciência, quando a gente vai estudar saúde e a gente chega no quesito ciência, a gente se depara com uma grande confusão. Ciências aprovadas por um meio mediador. E não a ciência estudada a fim de um bem maior. E tem uma diferença muito, muito grande, muito grande. Hoje, graças a Deus, não me incomoda mais, mas por muito tempo me incomodava não ter a micro registrada pela ciência, não ter a leitura biológica aceita pela ciência, não ter técnicas manuais, energéticas aceitas pela ciência. Por muito tempo isso me doeu, por muito tempo isso me incomodou, por muito tempo eu não disse A mais B do que eu trabalhava, porque não era aceito pela ciência. Logo, porém, contudo, no entanto, chega uma hora que a gente descobre que não é a ciência que modula a nossa vida, muito menos o mundo. A ciência, ela nada mais é do que uma entidade.
que gera muitas coisas boas, desde que gere certos interesses. Então, quando a gente pensa em cirurgião pulmonar, cirurgião específico de ligamentos, neurocirurgião, é óbvio que isso é importante. Só quando a gente pensa em pessoas inteiras que têm o sistema neuronal, que tem o pulmão, que tem o estômago, que tem o osso, que tem o músculo, grande parte dessa ciência não leva em consideração a saúde como um todo. Grande parte. Hoje, alguma coisa mudou, mas grande parte não. Então, pode ser que vocês escutem de muitos profissionais. Ah, mas isso não é aprovado, vírgula, parênteses, dois pontos, que está sendo estudado há mais de 300, 400 anos, com certeza é aprovado, tá? E aí a gente chega no ambiente, que é a epigenética. E o ambiente é o que eu mais amo trabalhar hoje em dia. Por muitos anos a gente ficou na saúde, mas a saúde só mostra o que está acontecendo na vida de vocês. E eu posso ajudar vocês no sintoma ou na forma de perceber o ambiente. Então, hoje eu prefiro trabalhar muito mais o ambiente. Eu adoro esse vídeo, vou colocar de novo. Se você já viu, assiste de novo. Se você não viu, preste atenção. Eu vou até colocar ele aqui. Porque durante tudo que a gente vai falar agora, vai ser de extrema importância você ter em mente. Deixa eu ver se eu coloco até aqui também. Vai ser de extrema importância que você tenha em mente essas cenas, que são muito, muito, muito claras para a gente entender coisas que não funcionam tão bem assim. Mas que quando você tem uma imagem, e aí vocês vão entender o quanto é importante ter imagens, durante vários processos, é importante ter imagens. Então, presta atenção nessas imagens. Como é que eu ligo ela aqui? Ah, cadê você? Gente, vocês podiam ligar a câmera um bocadinho, né? Olha lá. Quem já viu, vê de novo. Quem não viu, presta atenção. Olha lá. Presta atenção não no texto, tá? Presta atenção na imagem.
Pronto, agora começa a repetir. Agora eu quero ver vocês. Deixa eu sair daqui. Pronto. Deixa eu só. Aham, foi. A maioria que me conhece está acostumada com esse vídeo, mas eu preciso que vocês tenham essa imagem muito clara na cabeça de vocês. E aí eu decidi não passar mais o slide nesse momento, porque eu sou dessas. Que eu quero ver vocês, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou até seguir a ordem dos slides, mas não vou passar. Quando a gente pega exatamente aquele filminho que vem, você vê algo, então, como que começa aquele filme? A pessoa está vendo uma foto. Aquela foto remete uma memória e uma emoção. Aquela memória, aquela emoção vibra não só dentro do corpo, mas começa a vibrar por todas as células, até que isso vibre além do seu corpo. E esse campo de vibração além do seu corpo se comunica com as pessoas que estão ao seu redor. Só aqui a gente pode ficar falando um ano, mas a gente não vai ficar falando um ano. Temos hora e organização atualmente. O que que acontece? Existe algo externo, no caso a foto, que estimula algo interno, ativar uma memória. Essa memória ela guarda informação. O que que é informação? Frequência. Essa frequência ressoa de alguma forma. E quando você vai para o mundo, quando você vai para as relações, quando você vai para o seu trabalho, você vai com essa informação. Ou seja, tudo que está acontecendo na sua vida foi criado pela sua alma com um objetivo. Ah, mas eu não queria viver isso. Você não queria, mas a sua alma precisava? Ah, mas eu não queria estar fora do meu lugar. Você não queria, mas a sua alma precisava te mostrar algo. Ah, eu não queria entrar num relacionamento desse. Você não queria, mas a sua alma precisava. Eu não queria viver tais situações ou tais sofrimentos. Você não queria, mas a sua alma precisava. E aí entra uma coisa muito importante. As questões externas todas vão seguir acontecendo. Elas nunca jamais vão deixar de acontecer. Assim como as suas feridas não vão se curar para sempre. Você vai saber como lidar com elas. Você vai ter novos recursos para lidar com elas. Você vai ter estratégias para lidar com elas e você não mais vai mergulhar no mar das feridas que a alma te trouxe. Você vai começar a aprender a olhar, tomar novas decisões e fazer outras escolhas. Esse é o processo de cura. Não tem outro processo. Não tem um remédio que te tira desse processo. Não tem um comando que te tira desse processo. Não tem um download que te tira do processo. Não tem. Não tem um passe de mágica. Não tem. E aí entra algo que chama a nossa fé. Eu não sei a fé de vocês em quem está, mas a minha fé está em Deus, que diz do próximo projeto que eu vou contar para vocês ao final. Fiquem até o final, que vocês vão ficar atualizadas. E eu vou levar bronca, porque eu não avisei que eu ia contar hoje dele. Mas eu vou contar dele. Então fique aqui até o final que eu vou contar desse outro projeto. E quando a gente pega a nossa fé, ela é quem molda a nossa forma de ver muitas coisas. Então, seguindo as leis, que são as mesmas, as leis biológicas, as leis sistêmicas, as leis de Deus, as leis universais, são idênticas. São idênticas, todas elas dizem do pertencimento, todas elas dizem do amor, todas elas dizem do confiar. Todas elas vão dizer da mesma coisa, da ordem, de maneiras diferentes, mas todas vão dizer da mesma coisa. E a gente pode escolher, ah, não, eu gosto mais dessa explicação. Tudo bem, mas a informação é a mesma. De qualquer forma, a gente precisa entender que a gente está vivendo sendo regido por leis.
e que a gente precisa se adaptar a essas leis de acordo com a frequência que a gente tem interna. Então, quando eu pego as principais questões que eu falei lá no começo, todas elas dizem pela impulso de sobrevivência, que é o impulso de pertencimento, fazer parte de algo maior. Então, quando eu digo que o seu lugar está vazio, talvez você aprendeu na sua vida que para pertencer a algo maior era necessário deixar de ser quem você é. Talvez você aprendeu que para pertencer era preciso se doar e você não podia receber. Talvez você aprendeu que você precisava se excluir, se apagar ou sumir para fazer parte. Talvez você aprendeu que era necessário ser extremamente expansiva, mostrar que você estava ali para você ser visto. Então, existem várias formas que foram aprendidas. E lembra que quando a gente acessa uma memória, cria todo um campo que vem do coração, da mente. E essa memória a gente acessa, no caso do vídeo, pela foto, certo? Como que você acessa essa memória hoje? Conta para mim nos comentários o seu maior desafio hoje, a sua maior tristeza, a sua maior frustração, a sua maior dor. O que mais te dói hoje? Conta, escreve para mim, por favor. Porque o que acontece? Quando você se depara com alguém que te trata mal, quando você se depara com alguém que não te respeita, quando você se depara com eu não sou valorizada, quando você se depara com alguma coisa externa que te remete à sua ferida lá de trás, automaticamente você entra na dor. Automaticamente você entra na dor. Só que lembra que a dor gera um campo. E o que vai acontecer se você acessar o mesmo campo? Você vai ter o mesmo resultado. Não tem como a gente fazer diferente. Como que a gente quebra esse processo? Olha, entrei neste lugar, agora vou sair. Como? Com consciência. Só que eu preciso criar um mecanismo inconsciente para o meu corpo criar um novo mapa. E aí eu entendo hoje a única matéria que eu amava mais na faculdade, mas que eu tive muitos problemas com ela, inclusive por causa de professores, que é a plasticidade cerebral. Que é plasticidade? Eu estava até ouvindo esses dias uma aula de existem algumas cirurgias que são para tirar partes grandes do cérebro e um ano depois a pessoa recupera aquela função da parte do cérebro que foi retirada. Isso na fisiologia chama plasticidade cerebral. O seu cérebro acha uma forma de usar outra parte do seu cérebro para aquela função que foi perdida. Mas para isso você precisa ensinar. Na vida, a gente faz a mesma coisa, só que não precisa ser um movimento. Pode ser uma crença, pode ser um comportamento, pode ser uma ferida. Então, quando a gente fala das feridas, por exemplo, das feridas da alma e das linguagens do amor, a gente tem lá as 5 feridas, as 5 almas, as 5 feridas, as 5 linguagens do amor, os 5 traços de caráter, todos dizem a mesma coisa. Então, tem uma ferida de base e um comportamento de proteção. Para quê? Para se adaptar ao ambiente. Como que a gente muda? Mudando a forma de ver o ambiente, com nova consciência e com novos ambientes. E por isso que eu mudei toda a estratégia de trabalho hoje em dia. Por isso que eu mudei toda a forma hoje. Porque eu preciso que vocês tenham um ambiente. Senão vocês não vão conseguir manter. Então, vocês têm um ambiente, vocês têm um movimento e vocês aprendem. Mas por que hoje em dia não é todo mundo que pode fazer esse trabalho? Porque se você... Alexa, manda dormir. Porque se você não está disposta a fazer um movimento, eu não consigo falar, fulana, olha só, eu vou criar uma reprogramação mental e num passe de mágica, se você não fizer nada, as coisas vão mudar. É verdade? Mas eu posso falar, fulano, você vai fazer essas ações e eu vou fazer uma reprogramação
E você vai ter mais facilidade na execução dessas ações. Aí tudo bem, aí funciona. Então, hoje eu mudei todo o processo porque eu preciso de pessoas comprometidas e pessoas dispostas a novos ambientes e a gerar novos ambientes. Já vou ler todas as respostas de vocês, deixa eu só ver a ordem aqui. Quem tiver aqui no Instagram também pode colocar seus maiores desafios, já que eu mantive aqui. Então, primeiro a gente entra na questão do pertencer. Lá atrás eu falei do medo do julgamento. É muito normal o medo do julgamento. Ele vai existir. É claro, eu tenho ele, é óbvio, é óbvio. E aí a gente tem dois extremos, tá? A gente tem um extremo da máscara, e aí eu aprendo a ter tais comportamentos. E eu tenho o extremo oposto. Então, deixa eu contar para vocês uma minha, né? Que é mais fácil contar a minha para vocês. Ah, e grava essa frase, anota aí, quem quiser postar, posta e me marca. Até que se torne consciente, o inconsciente governará a sua vida. E você chamará isso de destino. Não sei por que isso acontece sempre comigo, eu sou uma vítima. Já falaram isso? Então vamos lá, deixa eu explicar essa questão da ferida da alma. A gente tem uma ferida, certo? A rejeição é quase que unânime, mas todos temos feridas, mais de uma e geralmente duas mais intensas. Essas feridas fazem com que a gente tenha um comportamento, ou seja, eu percebo o mundo de uma determinada maneira e eu me adapto ao mundo de acordo com a minha ferida, evitando ferir mais. Essa é a adaptação normal. Então, quando a gente pega a ferida da traição, por exemplo, que tem como controle da traição ou do vamos pegar do abandono, que talvez seja mais comum. Eu tenho a ferida do abandono, e aí eu vou ter como linguagem do amor atos de serviço. E eu vou ter como adaptação uma pessoa extremamente, não vou usar a palavra gentil, mas pessoas que são muito prestativas. Só que esse ser prestativo custa não ser você, por isso que a sua cadeira está vazia. Esse ser prestativo te gera uma dependência, porque é só assim que você é visto. Então você está sempre servindo. Como você tem a memória do abandono, você não sabe receber. Como que você se protege? Ah, e aprendi a não estar sempre servindo em excesso. Qual que é a sua primeira proteção? Se isolar. Então eu não estou aqui servindo. Aprendi, mas eu vou lá e me isolo. Porque me isolando, eu garanto que eu não vou ficar exagerando no servir, mas eu também não vou ser abandonada. É face da mesma moeda. Então, muitas vezes, para quem tem a ferida do abandono e que saiu da dependência emocional, saiu dessa serventia, saiu desse lugar de estar sempre ali servindo, que gera uma dependência muito grande emocional, só que entra no local de isolamento. E a gente acha que a gente se curou, né? Porque, nossa, agora eu consigo lidar com a minha solidão. Eu agora consigo lidar com a solitude. Eu evoluí. Só que não, você curou uma face da ferida. A outra face é aprender a lidar com as pessoas de outra maneira. Por isso, da plasticidade cerebral. E o se isolar é uma proteção também do abandono. Só que isso vai acontecer. Eu estou te dando certeza, isso vai acontecer. Vai acontecer. Qual que é a diferença? Quando você toma consciência, e eu vou te contar a minha história na casa, por isso que eu falei, vamos contar babados da confusão da história toda dessa semana. Confusão não, né? Porque é muito bom. Você se isola. Eu era uma dessas pessoas que me isolei no primeiro dia. Tudo meu era sozinha. Eu ia para a banheira sozinha, tudo sozinha. Ah, independente da casa. Só que, se eu chegasse perto, eu servia muito. E os outros tinham que me mandar ficar quieta. Ai, gente, sossega, ninguém está te pedindo nada, não.
Só que em menos de 10 horas eu percebi o que eu estava fazendo e mudei todo o meu comportamento. Coisas que talvez há anos atrás eu não faria, com toda certeza. E por que que eu estou contando? Porque se vocês entenderem que curar as feridas não é nunca mais ter problemas, é ter problemas e saber lidar com eles. É falar, tudo bem, eu estou fugindo, então eu vou sentar e vocês podem falar. E no dia seguinte eu estava no palco. Para quem estava excluída, era uma boa diferença, não é? Então, a questão das feridas é exatamente essa. Vocês vão continuar tendo ferida. Não se iluda. Não caia em papo de carochinha. Por favor. E quando eu for falar daqui a pouquinho das questões digitais, tem muito mais papo de carochinha para contar. Não caiam em papos, em papos. Não vai curar para sempre, porque curar para sempre é o nosso certificado. Morri, não tenho mais nada para curar. Pronto, certificado na mão, posso ser enterrada. Enquanto a gente está viva, a gente vai viver esses conflitos. A diferença é que isso não vai te fazer sofrer, se entregar, adoecer ou enlouquecer. Mas você vai ter recursos. E por que do ambiente? Porque eu tenho recursos, eu vou lá no ambiente e falo: Meu Deus, aconteceu isso. Tá bom? Ninguém vai te julgar. E você se reposiciona. Então, é de extrema importância entender isso para ocupar o seu lugar. Porque se você não está ocupando o seu lugar pelo medo do abandono, pelo medo da solidão, pelo que vão dizer de você, isso vai acontecer você querendo ou não, no seu lugar ou fora dele. Qual que é a diferença? Fora do seu lugar você adoece. Fora do seu lugar você entra na frustração. Fora do seu lugar tudo fica ruim. É um saco. Tudo é ruim. Nada é bom bastante. No seu lugar tem os problemas, mas as coisas já começam a ter uma certa solução. Então já muda um pouquinho a conversa. Agora deixa eu ler o problema de vocês. Hum, a parte financeira, a falta de autoridade. Ô, gente, cadê o problema de vocês que eu não tô vendo? Cadê? Com imagem parada até agora? Vocês estão com imagem minha parada até agora? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Cadê o problema de vocês? Ah, tá. E cadê o problema de vocês? Eu só achei aqui o problema financeiro, a falta de autoridade. Não está passando vídeo. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Vocês não têm nenhum problema. Tá tudo certo. Tem nada para resolver. Tudo resolvido. Deixa eu falar da questão financeira e da falta de autoridade. Deixa eu voltar. Deixa eu só abrir aqui. Vocês não viram o vídeo? Vocês não conseguiram ver o vídeo? Deixa eu só entender se vocês não viram o vídeo. Hum, gente, vou mandar o vídeo no grupo para vocês. Vou mandar o vídeo, eu não acredito que vocês não viram. Vou mandar o vídeo. Então, deixa eu contar primeiro como é que é o vídeo. Pode ser? Enquanto eu conto, vocês colocam aqui os problemas que vocês querem resolver? O que que angustia, o que que incomoda? Pode ser? Pode? Só me fala. Sei que vocês não estão podendo ligar a câmera, mas está tudo certo. Mas só me dá uma notícia aqui. Eu não me senti sozinha. Abandonada. Coloca aqui, ó, um dos problemas é questão financeira e falta de autoridade.
Falta de autoridade, o lugar está vazio. Quem quiser colocar aqui seus maiores problemas, coloca. Eu vou só narrar, explicar como é que estava o vídeo. Tem problema não, Helena. Só coloca aí os problemas, alguns problemas, para a gente poder entender a questão do ambiente e a questão do que fazer. O vídeo era o seguinte: era uma pessoa que estava aqui vendo uma foto de uma criança. Enquanto essa pessoa estava vendo o vídeo, o coração acelerava e vinha até a cabeça uma frequência, então vinha uma onda. E essa onda entre a cabeça e o coração começava a se expandir enquanto a pessoa via a foto. E aí começa a mostrar essa onda se expandindo além do corpo, e essa onda se aproxima da pessoa que está ao lado, que também tem ondas se expandindo. E a partir desse ritmo do coração, as duas ondas se comunicam, certo? E ele começa, eu vou mandar para vocês, mas deixa eu narrar enquanto vocês escrevem aqui para mim. Enquanto essas ondas se comunicam, ele começa a mostrar o mundo, a frequência do mundo, que é o somatório de diversas frequências. Resumindo, é isso. Resumindo muito no auge do resumo, tá? Eu não vi, gente. Eu estava tirando a caixinha de mensagem para poder melhorar a imagem para vocês. Que vacilo. Acontece nas melhores famílias de Paris. Mas, meu, eu vou mandar lá no grupo, tá? Vou mandar lá no grupo, tudo certinho. Falta de autoridade e posicionamento no trabalho também. Então, temos duas faltas de autoridade, de posicionamento. E aí, a minha pergunta é: qual é a consequência que você está vivendo pela falta de autoridade de posicionamento no trabalho? Estou no paraíso hoje em dia. Bom, vou abrir uma outra jornada diferente para gente. Vamos fazer uma outra jornada. A jornada é maravilhosa. Desvalorização também. Então, vamos lá. Qual que é o problema da falta de posicionamento? Lembra que eu botei lá a sua cadeira vazia? Quando é uma boa expressão que eu usei esses dias. Vocês conhecem a moeba? Todo mundo conhece a moeba? Todo mundo conhece a moeba? A moeba, melequinha de brincar? Eu até tinha uma aqui. Sabe a moeba? O que que acontece quando você... Gente, eu tô quase pegando, porque eu realmente tenho uma moeba aqui. A moeba é muito molinha, né? Ela é muito levinha. Quando você pega a moeba e põe, por exemplo... Não, deixa eu pegar essa bagunça aqui. Se eu pego uma amoeba e coloco ela aqui em cima, o que que vai acontecer? Ela vai entranhar em todos os lugares, né? E na hora de recolher vai ser muito difícil, porque ela vai trazer a poeira de um lugar, a sujeira do outro, a tampa de um negócio, certo? A moeba, vocês têm clareza do que é a moeba, só para eu não estar falando. Eu realmente podia ter lembrado de pegar minha moeba. Me dá um minuto, que eu acho que eu vou pegar. Não, a minha criança se diverte com isso. Vamos lá. Ai, que arrependimento. A moeba tá velha. A moeba, essa é você quando você não se posiciona. Deixa eu só alinhar aqui, porque tá demais. E aí, o que acontece? Quando você não se posiciona, você entra nos lugares e você fica cheio de pedaços, preso em diversos lugares. É igual ela tá agarrando aqui em muitos lugares da minha mão.
Sem contar que você facilmente se perde da sua essência, que é do fator principal aqui. Você se perde do centro, certo? Quando você não se posiciona, você é uma moeba. Gente, essa moeba está passada da validade, não tem condição. Vou ter que chegar lá fora. Quando você não está se posicionando, você é uma moeba. E aí leva isso para a vida. Porque provavelmente você está reclamando de diversas coisas que os outros, entre aspas, fazem com você, que nada mais é do que aquilo que você julga merecer. E aí, o outro não tem nada a ver com isso. O outro só corresponde àquilo que você deu a ele. E aí você vai ficando assim, ó, você vai se perdendo. Aí entram as fadigas adrenais, as depressões, os cansaços, as exaustão, fica exausta. Porque você passa muito tempo, ó, tendo que juntar os seus pedaços, e normalmente sozinha, porque amoebas não sabem pedir ajuda. E você, olha o quanto que estava espalhado. Você passa muito tempo tendo que juntar os seus pedaços, distinguir o que é seu, o que não é seu, e voltar para a sua essência. Nesse meio do caminho, a vida segue. E quando a vida segue, você já se misturou em outro lugar, com outras pessoas, em outras situações, e as pessoas já fizeram algo semelhante com você. Não sei se dá moeda, deu certo não, porque dá uma zona danada aqui. E as pessoas fizeram a mesma coisa com você. Mesma coisa. E você vai lá e junta os seus pedaços. Só que aí você volta para as relações, amoebamente dizendo, mais uma vez. E aí você começa a perder a credibilidade em quem é você. Você começa a perder a credibilidade nas suas capacidades. Você começa a perder a sua credibilidade em você. Então você começa a marcar compromissos e não cumprir. Você começa a dizer que amanhã eu começo e não começa. Você fala amanhã eu me imponho e não se impõe. Ou quando se impõe, se impõe com tantos pedaços dos outros que não sabe nem como se impor. E a falta de posicionamento nada mais é do que uma moeda. Como que a gente aprende a ter posicionamento? Quando a gente aprende quem a gente é? É simples. Só que para aprender a ser quem a gente é, você vai precisar falar muitos nãos. Muitos nãos. Você vai precisar, alguém te pede alguma coisa e você não vai. Alguém te pede um favor e você não faz. Alguém te pede uma prioridade e você não dá. E nesse lugar você vai estar entrando em qual ferida? No abandono? Na rejeição? Na traição? Porque quando você se posiciona dessa forma, você entra na ferida. E esse é o motivo de ter um acompanhamento muito bem direcionado. Porque a gente não sai da ferida se a gente não entra nela. A gente não sai da ferida se a gente não entra nela. Não tem como sair da ferida sem entrar nela. Não tem como. E não tem como, não tem como mesmo. Não é uma possibilidade válida. A gente só consegue sair da ferida quando a gente entra nela. Ponto. Isso é um fato. Só quando a gente está na máscara, no controle, na fuga, no prestativo, nesse lugar, a gente tem os benefícios do serviço, ser amado, ser acolhido e estar ilusoriamente em um local seguro. E aí, como que a gente descobre que isso não está funcionando? Contratura muscular, enxaqueca, exaustão, depressão, dores pelo corpo, situações financeiras que se repetem, problemas relacionais que se repetem. Tudo isso é sintoma. E todos esses sintomas dizem: você não está no seu lugar. Ah, mas aí quando eu estiver no meu lugar, eu nunca mais vou ter sintoma? Vai. Não esses. Mas vai ter sintoma. A diferença é que eles vão passar muito rápido.
ou, de acordo com a história da sua alma, você realmente tem uma carga muito grande em determinada área e aí precisa passar por algo um pouco diferente. Mas isso tudo é falta de lugar. Falta de lugar. Eu vou só dar uma relembrada na grade. Deixa eu entrar aqui na grade. Gente, eu tô chocada que vocês não viram o vídeo. Na verdade, já passou, mas fiquei chateada. Aí agora vocês estão vendo, né? Fala pra mim que vocês estão vendo. Agora eu preciso saber se vocês estão vendo as coisas. Tá vendo? Tá dando pra ver? Deixa eu abrir o comentário para ver. Ah, obrigada. Agora sim. Vamos lá. Temos aqui a famosa grade familiar. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto, quinto, sexto, sétimo, assim por diante. Esse é o primeiro lugar que a gente ocupa na vida. Esse é o primeiro lugar. Qual? O lugar de filho. Então, se você é primeira, segunda, terceira, só que se você é primeira e teve um aborto antes, você já não está no seu lugar. Se você é segunda e teve uma gestação gemelar, você não mais é segunda. Se você é terceira e teve um histórico de aborto lá atrás, você não mais é terceiro. Então, o primeiro lugar a ser reestabelecido é esse. Daqui para baixo, do 10 para baixo, a influência é menor, tá? Existem as outras influências. Mas até o nono, a influência do lugar é muito grande. Um outro lugar que tem a ver com esse é o lugar dentro do sistema. Então, tem você, filha de um pai, filha de uma mãe, filha de um óvulo, filha de um espermatozoide. Hoje em dia tem que ser assim, né? Filha de um óvulo, filha de um espermatozoide. Esses são filhos também de mulheres e de homens, que são filhos também. Então, o lugar que você ocupa nesse sistema, associado ao lugar que você ocupa na sua grade, diz muito das suas forças, dos seus desafios e das suas fraquezas. Então, aqui a gente já começa a ter clareza de alguns movimentos na vida. Deixa eu ver. Obrigada, gente. Então, tá bom. Então, aqui a gente já começa a ter clareza, certo? Só que, cadê o aquário? Só quando a gente lembra que tudo é frequência, que tudo é irradiação, que tudo é onda, que tudo vibra, e que vocês estão inseridos em um meio que pode se chamar de um aquário. E esse aquário carrega as informações necessárias do seu sistema, a gente não consegue mudar isso. Mas a gente consegue mudar algo maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. A gente consegue mudar algo lindo e maravilhoso, que é a percepção. Porque quem comanda a forma de agir e quem comanda essas ondas não é a situação como ela é ou como ela se apresenta. Quem comanda é como a gente vê. Aí é a maior virada da face da Terra. Porque as coisas mudam não é quando a gente muda as coisas, é quando a gente muda a forma de ver as coisas, dentro de uma coerência desse sistema. Então vamos lá, primeiro eu ocupo meu lugar. E aí percebo as coisas como são. Começo a perceber as coisas como são, de fato. E entendo, eu preciso usar o meu racional nesse momento. E entendo a minha história, entendo várias coisas. E reconheço como eu enxerguei as coisas até hoje. Por isso a gente precisa de um novo ambiente. Porque as pessoas têm referência de quem é você até hoje. Quando você muda, as pessoas não têm referência do seu novo eu. Elas não têm essa referência.
E aí é muito difícil o seu novo eu lidar com os velhos eus, porque as pessoas do seu ambiente ainda te veem como a velha eu. E aí é onde acaba de cair. Eu melhoro, 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 e aí eu volto. Que eu preciso fortalecer muito as novas percepções, o novo lugar e a nova consciência de coerência, certo? Me fala se isso é porque para mim é muito claro. Eu não sei se o processo está tão nítido assim. Me fala se está claro, se está nítido. Deixa eu entender. Me fala aí se está nítido ou não. Claro, escuro, entendeu? Não entendeu? Fácil, difícil. E essa percepção, como que a gente entende? A gente não entende com o que você diz, no meu caso. Eu entendo na maior parte das vezes com aquilo que você não me diz. Eu entendo com o sintoma do seu corpo, eu entendo com o sintoma relacional. Porque tudo que vem acontecendo conta uma história de alma e não uma história mental. Por isso que uma boa parte de vocês estão acostumados comigo, eu sempre peço para silenciar a história. Eu não quero ouvir a história que a sua mente contou, porque ela é a proteção. Eu preciso ouvir os fatos reais. E aí, por que que vocês vão me ver batendo cabeça muito falando dos diagnósticos nas redes? Porque ninguém é o diagnóstico dado. Ainda que, quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem um alívio de pertencimento, de eu não sou louca. Então, quando você está vivendo um processo qualquer de doença, e você entra numa luta, numa saga para descobrir o que é. Você não está tentando entender a causa, você está entendendo, querendo entender o nome, para você pertencer a um lugar. Lembra que é impulso de sobrevivência primário, todo ser humano é o pertencimento? Então, quando você está em busca de um diagnóstico, você só está querendo entrar em um lugar, porque viver esse desamparo é difícil demais. E nesse lugar, nessa situação, quando você tem um diagnóstico, geralmente há uma calmaria num primeiro momento. Agora eu posso respirar. Num primeiro momento, depois não. Porque você só entrou no primeiro pertencimento, mas todo o problema segue existindo. Só que se a gente insiste em bater cabeça só para querer ouvir diagnóstico, a gente cai numa situação que eu caio em quase todas as consultas. O que que você tem? Tenho artrose, tenho contratura, tenho enxaqueca e tenho infecção urinária. E aí eu pergunto de novo, o que que você sente? É completamente diferente. Aí eu sinto uma dor articular em duas articulações. Quais? Não quero saber se chama artrite, artrose, tendinite, tendinose. Me interessa o que você sente. E quando a gente entra no diagnóstico, o que que você faz com o que você sente? Para pensar aí, em alguns minutos, um diagnóstico que você entrou nos últimos tempos. Pensa assim, nossa, tenho ansiedade, tenho depressão, tenho artrose. Pensa um diagnóstico recente que você teve. Pensa aí, vai. Um diagnóstico recente. E vê quanto tempo você gasta para responder a segunda pergunta. O que você sente? Chega a fazer uma aposta. É mais rápido falar o nome do diagnóstico do que reconhecer o que você sente. Por quê? Me fala se vocês conseguiram achar aí na história de vocês. E o diagnóstico ele entra como uma máscara. Ele, na teoria, protege a dor. Teoria.
Só que a gente está vivendo um mundo em que, mais do que em qualquer situação, a verdade precisa vir à tona. Sempre. Sempre. O diagnóstico nunca diz a verdade. Ele dá algumas orientações, mas ele não é a verdade. E o exercício que vocês podem fazer diariamente é o que eu sinto. Não é o que eu tenho, é o que eu sinto. O que eu sinto te leva para um caminho de cura. O que eu tenho, não. O que eu tenho te leva para um lugar de proteção. O que eu sinto te leva para um lugar de cura. Só que é preciso uma palavrinha que é algo que eu mudei no meu método, que é uma palavrinha chamada coragem. Sem coragem a gente não olha. E a coragem anda de bracinho dado com uma outra palavrinha, que chama confiança. Para pessoas controladoras, confiar é fácil? Para pessoas que confiaram muito e foram muito traídas, confiar é fácil? Para quem fez muita promessa e não cumpriu, coragem é fácil? Entende a diferença de entrar em um lugar e no outro? Me fala se até aqui está claro. E aí, qual era o spoiler? Porque de agora em diante a gente vai para outro tema, que são os babados das entregas. Até então, vocês conheciam a forma que eu atuava, além da microfisioterapia, que está com os dias contados. Vocês conheciam como método alma, certo? Vocês já conheciam a alma? Amor, liberdade, mentalidade e autonomia, certo? Só que vocês não conheciam a calma. Coragem, amor, liberdade, mentalidade e autonomia. Sem coragem a gente não muda. Sem confiança a gente não muda. E aí a Flávia está aqui. Eu acho que ela ainda está aqui. E aí entra o que a gente decidiu hoje, mas a gente não conseguiu começar hoje ainda, que é uma relação das leis físicas, biológicas, sistêmicas, enfim, com as leis de Deus. Um bom lugar para treinar a confiança é a fé. É um bom lugar para treinar confiança. Ah, mas eu não acredito em nada. Aprende uma coisa. Tudo aquilo que você nega significa que você acredita mais do que qualquer outra pessoa. Porque para eu negar que essa moeba é verde, eu preciso reconhecer muito a existência desse verde. Você pode não ter consciência, mas a gente nega aquilo que existe. Quando eu não me importo é uma coisa. Quando eu não acredito e eu nego é outra completamente diferente. Papo para outros assuntos. Mas quando eu nego, eu estou muito próxima do objeto negado. Então, primeiro fato, temos um novo método que chama calma. E apesar de eu ser muito brava, assim, para as pessoas mais próximas e nos processos individuais, de modo geral, eu sou de fato uma pessoa calma. Então ficou muito coerente esse movimento para mim, com a coragem na frente. Então isso é uma coisa. A segunda coisa, o confiar. Me fala até aqui dúvida, curiosidade e afins, porque como eu coloquei lá na frente, deixa eu abrir aqui de novo. Uma das coisas que a gente vai falar são os babados. Babados, babados. Babados são sempre interessantes. Vou voltar aqui enquanto vocês escrevem. Escrevam, por favor, se tem alguma dúvida. Deixa eu só rever para ver se eu falei tudo. Sobre ter saúde física, emocional e espiritual, ok.
Sobre ocupar o seu lugar na vida, ok. Sobre aprender a desfrutar, ok, mas cabe mais. Sobre se sentir livre, ok. Relacionamentos, talvez vai ser melhor falar agora, mas a gente já falou. Formas novas de trabalhar, como incluir essa parte toda online que a gente está vendo na sua vida. A estagnação, falamos. A confiança em si, falamos, ocupar o seu lugar. O medo do julgamento, eu vou trazer uma informação que vai ajudar nisso. Uso excessivo de remédios, que entra na questão diagnóstico, ok, busca de ambientes e frequências elevadas. Até aqui, acho que eu falei tudo que eu prometi, certo? Alguma dúvida ou alguma coisa a mais? Me fala aí, por favor, se tem alguma dúvida ou alguma coisa a mais. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês de extrema importância. A gente vive muito esse medo do julgamento com base nas realidades criadas na nossa mente. Manda um beijo. A gente vive muito o medo do julgamento com bases criadas na nossa mente. Essa é a raiz de todos os problemas relacionais. Todos, sem exceção. Qual me explica melhor, Edna? Ó, teoricamente, sobre o que não acredito. Eu escutei, mas não fica claro. Aonde que isso te incomoda, fica mais fácil de eu te explicar. Para a gente negar algo, a gente precisa comprovar que aquilo existe. Eu só consigo negar algo que existe. É isso? Me fala se é isso. Eu só consigo negar algo que existe. Eu não consigo negar o que não existe. O que não existe não pertence. O que simplesmente não existe não pertence. Só não faz parte. Agora, quando eu nego, aquilo existe muito. Então, sempre quando eu escuto, em qualquer movimento, alguém dizer eu não acredito nisso mais, ou eu não faço isso mais, significa que há uma dor muito grande dentro daquilo que está sendo dito, a ponto de esconder o tamanho da crença. Se você quiser dar um exemplo, fica mais fácil de eu te explicar. Mas com relação à fé, as pessoas que dizem eu não acredito em Deus, geralmente elas têm dores muito grandes dentro do sistema referente à imagem de Deus. No sistema, para eu negar que ele existe, eu passo pelo processo da existência dele. Entendeu? Eu só nego aquilo que existe. Eu não tenho como negar o que não existe. O que não existe simplesmente não existe. É complicado, mas ao mesmo tempo, quando você entende, você vai ver que é muito óbvio. Entendeu? Quando a gente pega um ateu, não acredita em Deus, ele tem algo que ele dá nome, comportamentos e coisas semelhantes a Deus. Só que ele não fala Deus, porque provavelmente tem uma ferida muito grande atrás disso. E geralmente é uma ferida sistêmica grande, não é uma ferida pequena. E aí a necessidade de negar. Ficou mais claro? Mas eu só nego o que existe. Me fala se entendeu agora, Ed. Eu não consigo negar aquilo que não existe. Por exemplo, as pessoas que não acreditam em ET, vamos botar aí um ET na história. Simplesmente isso não faz parte da vida delas. Elas não buscam justificar uma vida sem ETs. Ou elas não buscam teorias diferentes para entender ETs com outro nome. Só não pertence à vida delas. E aí, ok. Agora, quando eu não acredito em ETs e eu insisto veementemente que eu não acredito em ETs, estou usando ETs, mas é só para
Significa que eu acredito muito, mas eu tenho muito medo com relação a isso. Então, quando eu digo eu não acredito em Deus, mas normalmente eu não acredito em Deus, ele vem acompanhado de um mas eu acredito nas leis físicas. Mas eu acredito na ciência, nas leis universais. Sei lá, normalmente, no caso do ateu e de muitas outras coisas que a gente nega, ele vem acompanhado de um mas. Na leitura biológica, a gente chama de mini-max esquizofrenia. Você entra na dor e se protege. Quando vocês contam a história e vem um mas, geralmente vocês estão numa proteção. Nós estamos numa proteção quando a gente faz isso. E o ateu não é diferente disso. Entende? É claro que eu não vou discutir isso com ele. Mas eu entendo quando ele diz que existe uma dor muito grande referente a Deus e referente a grande poder. É isso que eu entendo. E aí eu respeito, que é o que a gente vai entrar agora para falar do medo do julgamento, que é a escuta passiva. A Eleida vai lembrar dos estudos que a gente fez com o livro do Eckhart Tolle. Não lembro se a Edna estava na época. E o maior desafio que era o olhar sem julgamento. Essa é uma escuta passiva. Quando a gente entra com os nossos medos de julgamento, do que vão pensar, do que vão dizer, é claro que existem históricos sistêmicos de maldito, de segredos, de mal falado. É claro que existe, tá? A gente também não pode menosprezar a dor. Mas, muitas vezes, se a gente treina uma escuta passiva, a gente resolve metade dos problemas. Ou mais da metade dos problemas. Que aí eu vou chegar nos bafafás das redes sociais, tá? Eu vou chegar nos bafafás das redes sociais. O que que acontece? Quando a gente conversa, vamos falar aqui, a gente falou de posicionamento, tá? Dificuldade de posicionamento. Quem mais tem problema de posicionamento ou de pôr limites ou de dizer não? Vamos usar isso como exemplo. Alguém pode me contar uma breve historinha de dificuldade de posicionamento, de dizer não, de se impor? Alguém topa abrir o áudio e me contar uma breve historinha? Vou ensinar na prática o que é a escuta passiva e o que a gente faz, por isso que a gente sofre tanto com medo de julgamento. Quem vai me contar uma historinha? Breve. Referente. Estou botando posicionamento porque vocês colocaram aqui, tá? Quem vai? Conta aí que eu vou ensinar na prática. Só levanta a mão que eu abro o microfone. Fica esperando. Que é como diz a Edna, a teoria é uma coisa. Então vamos na prática, que é uma escuta passiva e como que a gente resolve a maior parte dos relacionamentos, de forma prática. Me contem uma historinha de dor, não precisa ser de posicionamento, qualquer história de sofrimento, de dor, qualquer uma, rápida. Eu vou ficar esperando, não? Me contem uma história. Gente, conta uma história. Vocês não têm nem historinha de dor para contar? Vergonha de aparecer. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Cadê as histórias? Vocês vão me deixar aqui sobrando? Vocês não querem aprender na prática? Vamos ver o Instagram, então, se alguém quer me contar uma história de dor rapidinha. Me conta aí alguém. Olha que oportunidade que a gente perde pelo medo de não ser visto, pelo medo de ser julgado.
Vocês têm noção do que vocês estão perdendo pelo medo de ser visto e de ser julgado? Ananda, vamos abrir a câmera aqui que você me conta uma historinha de dor bem rápida. Vou te chamar. Alguém aqui? Se ninguém for, eu vou chamar aqui. Ananda, vamos? Renata? Vamos ver se a Ananda topa. Gente, vocês não vão, é isso mesmo? É só você aceitar. Eu mandei um convite, é só você aceitar, eu acho. O vídeo. Ah, vê se vocês conseguem ouvir. Não, não precisa aparecer, não. Me conta uma história de uma dor, de um momento difícil, assim, qualquer. De tosco a mais complicado. Vê se vocês conseguem ouvir. Eu não ia para o digital de nenhuma forma, porque eu tinha muita vergonha e medo de aparecer. Se eu aparecesse no lugar, eu já começava a chorar. Ah, então, você acredita que eu também, quando eu comecei, eu tinha muito medo. E aí, quando eu falava, as pessoas vinham, me julgavam. E aí, sabe o que que eu fiz? Eu comecei, fiz isso de propósito. Isso é aprender na prática, a escuta passiva. Quando ela me conta, eu não aparecia no digital, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. O que eu faço imediatamente? Me conta vocês, quando vocês escutam assim, eu não aparecia nas câmeras porque eu tinha medo do que iam pensar. Que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A sua história com não ser vista. Ananda, obrigada. Era só isso. Tá bom. O que acontece quando ela me conta uma história de não ser vista? Não sei te tirar também. Quando ela me conta uma história de não fazia o que era propósito dela, o que era movimento dela, porque ela tinha medo do que iam pensar. Automaticamente, o que que vem na sua cabeça? Automaticamente, o que que vem na sua cabeça? Você lembra todas as suas histórias de não ter feito algo por não se expressar pelo medo do que vão pensar. E aí, quando você conversa com a pessoa, você não conversa com aquilo que ela te disse, você conversa com aquilo que você pensou, do seu medo de não ser visto. Essa é a raiz de todos os problemas relacionais do mundo. Do mundo. Esse, esse é o problema do julgamento. Porque assim que ela me conta, eu não aparecia no digital. E aí eu vou engatilhar isso para falar das questões digitais. Eu não aparecia nas redes, porque eu tinha medo do que iam dizer de mim. Se eu só escutar o que ela falou, ela não aparecia nas redes, porque ela tinha medo do que iam dizer dela. E eu ponho um ponto final e respiro, eu resolvi 90% dos meus problemas de julgamento. Essa é a questão da escuta passiva. Eu não quero que você diga o que eu quero que você diga. Eu não quero que você entenda o que eu quero. Parece complicado, mas não é. Vamos dar um segundo exemplo. Eu conto para vocês. Vocês acreditam que hoje eu estava aqui e me deu uma dor de cabeça e eu tive uma enxaqueca com vômito, com dor no corpo, com não sei o quê? Jogue a primeira pedra quem não lembrou de um episódio de dor de cabeça. Se eu conto para vocês, nossa, semana passada foi tão difícil, uma pessoa querida morreu, e aí, enfim, eu fiquei compadecida com a situação, e isso mexeu muito comigo. É fato, estou contando verdade, tá? O que automaticamente acontece na sua cabeça? Você resgata todas as perdas, as idas em velórios que você já teve na sua vida, e você responde para mim a sua dor.
e você não me escuta. E você só projeta a sua dor. Então, quando eu escuto de vocês as questões de medo do julgamento, do que vão dizer e do que vão falar, treinei ouvir. Porque o que as pessoas vão julgar, falar e criticar diz da dor delas. Agora ficou claro que todo e qualquer julgamento não diz de você. Sempre diz da dor do outro. Sempre, sempre. E olha que são palavrinhas que eu não uso, sempre e nunca. Mas sempre que você é julgada, criticada e apontada, diz do outro e nunca de você. Aqui ficou claro? Porque se você tiver isso totalmente em mente, eu acabei de destravar a sua forma de se expor. Ficou claro? É um problema que eu escuto quase sempre em todas as avaliações. A dor do julgamento, ela é o medo da exclusão. Ok. Mas se você tem 100% de certeza que isso diz do outro e não de você, você está curando todas as suas formas de relacionar. Você aprende a se relacionar melhor com você, porque você respeita. Você aprende a relacionar melhor com o outro, porque você sente muito o que o outro sente. E você não tem mais medo do que o outro vai dizer. Você pode ter medo de não saber lidar com a dor do outro. Ok, isso é um outro problema. Muito comum. É o medo da exclusão. Só que percebe que o julgamento é do outro. Ninguém está dizendo de você. E aí a gente entra no mundo digital, que eu falei ontem ou hoje nos stories. As pessoas não estão falando mal de você. Não estão. Coloco minha mãozinha no fogo. Elas não estão falando mal de você. Tá bom, Tia Alessi, depois eu vou mandar lá. Ressignifiquei muita coisa. Essas pessoas não estão falando mal de você. Ô, gente, isso é libertador. Isso é libertador aprender isso. É libertador. Porque quando você for dar sua cara para o mundo, as pessoas vão dizer muitas coisas. Muitas coisas. E se você só escuta, ah, tô livre. Essa é a sensação. Essa é a sensação. E aí a gente entra nas questões do mundo online, que são os hackers, são os, como é que chama? Esqueci o nome. Do pessoal que entra só para falar mal. Esqueci o nome. Essas pessoas que entram só para falar mal, existem dois grandes aprendizados. E você que entra na vida dos outros só para se comparar, existem duas coisas a aprender. A primeira é aquilo que você está olhando diz de você. Aquilo que está te incomodando diz de você. Ai, hater. Obrigada, Lília. Aquilo diz de você. Esse é um primeiro aprendizado. O segundo, aquilo que se vê na lupa não é o que se vê na janela. Comece a ter mais maldade nas coisas que a gente olha. Comece a ter mais maldade. Porque sair da inocência é assumir o lugar do adulto. Então você vai sair do medo dos haters, sair do medo do que vão dizer, aprender com o que vão dizer e com aquilo que você disse e filtrar as pessoas que você escuta.
A minha lógica hoje, ela tem como base a verdade. Eu só escuto quem eu sinto que tem verdade. Caso ao contrário, não tem mérito para mim. Ah, eu estou certa ou estou errada? Não, eu resolvi escolher os meus princípios de escuta. Assim como eu realmente não quero lidar com algumas dores, eu escolho não ouvir. E aí, nesse processo que a gente está iniciando, de olhar também para o CNPJ de muitas pessoas, que para alguns é CNPJ, para outros é relacionamento, e vai dizer da mesma coisa, envolve nesse momento olhar para esse julgamento, olhar muito para esse julgamento. Porque esse julgamento, quando acolhido, ele é uma ferramenta de aprendizado gigantesca. E o dia que você aprende a ouvir, a gente realmente, eu não consigo fazer isso todos os dias, tá? Em todas as relações. Não consigo. Mas quando eu consigo, vocês não têm noção do quão bom é. Você ouvir e falar, ah, tá. Você só ouve, você só escuta. É libertador, gente, você só escutar. É libertador, você não leva para a alma. É libertador, não tem outra palavra. Quando você só escuta. É claro que para mim é fácil fazer isso com o cliente. Na vida, tá discutindo, não é tão fácil assim. Mas como eu já consigo fazer em algum momento da vida, é muito mais fácil projetar para os outros momentos. Então, nesse quesito das histórias do digital, aprenda isso a seu favor. A outra coisa é que tudo é venda, gente. Tudo é comércio. É óbvio que eu estou aqui para vender. É óbvio, é óbvio. Tudo é venda. Ou eu estou vendendo a minha imagem, ou eu estou vendendo o meu nome, ou eu estou vendendo alguma coisa. E o dia que eu aprendi isso, eu parei de acreditar em coisas, algumas coisas da internet. Então, para as pessoas que vão entrar no novo programa, que a gente olha para o CNPJ, olhem as coisas com mais maldade. Isso não diz de perder a confiança, isso diz de será que isso conecta com a minha alma ou não? Porque se está conectando, o que eu tenho que aprender com isso? Se não está conectando, o que eu estou fazendo aqui? É um caminhão de coisas que eu vejo muita gente sofrendo de verdade. É igual hoje a gente estava conversando sobre viralizar, enfim. Existe um universo paralelo dentro das telas. Como que a gente resolve o universo paralelo? Sentando na nossa cadeira. A gente só não sofre esse universo paralelo quando a gente senta na nossa cadeira. Às vezes as coisas estão incomodando porque você não está na sua cadeira. Senta na sua cadeira. Depois que você sentar na sua cadeira, aí a gente observa as coisas sobre outro ponto de vista. Então, o primeiro movimento é senta na sua cadeira. Ponto. Segundo movimento é observa como que você está ouvindo as coisas. E o terceiro movimento, se divirta. Leve tudo na brincadeira. E o que for sério, você leva a sério. Mas coloque uma pitada de bagunça em várias áreas da sua vida. Porque na cobrança, na rigidez, na baixa estima, na comparação, não há diversão. Quando você acrescenta diversão, você volta um cadinho para o seu lugar. Porque a sua criança sabe o seu lugar, a adulta que se perdeu. A sua criança sabe. Então, coloca um pouquinho de diversão. Só aí a gente já resolveu uma boa parte de todos os problemas daqueles que eu trouxe lá no começo. Certo? Até aqui tudo certo? Então, vamos lá, vamos vender. Vamos vender. Ó, eu vou postar lá no grupo duas coisas. Ai, eu não acredito.
Eu não gravei no Zoom. Será que dá tempo? No YouTube? Eu vou postar lá no grupo duas coisas. Se eu conseguir passar para o YouTube agora, não acredito. Tô acreditando que eu fiz isso. Se eu conseguir passar para o YouTube agora, eu vou postar a gravação lá para vocês. Se eu não conseguir, amanhã, que demora para carregar, tá? Qual que é o desafio dessa semana? Qual que vai ser o desafio dessa semana? Como que você se sente com a dor do outro e como que você se sente quando você está exposta? Percebe? Percebe essas duas coisas. Vocês vão receber um aviso, tá? Percebe essas duas coisas. Como que você se sente quando você é exposta? Yes, vai dar certo. Como que você se sente quando você é exposta ou não? Não sei se vai dar certo, gente. Só no final que eu vou contar para vocês se vai dar certo. Como que você se sente quando você é exposta? E como que você se sente com o olhar do outro? Se exponha um pouquinho e percebe como que você sente. O outro desafio é percebe o que você sente e não o diagnóstico que você tem. Eu odeio diagnóstico. Eu ouso dizer essa palavra ridícula, que é odiar, mas eu tenho pavor de diagnóstico. Ele é importante para determinar alguns tratamentos, mas ele não é importante para dizer quem você é, o lugar que você ocupa. E quando ele te coloca em lugares, não entra. Não entra. Cuida mais do que você sente do que do diagnóstico. O que você sente, a gente sai desse lugar bem mais rápido. O diagnóstico, normalmente, ele é o único pertencimento que você vai ter. E eu conheço muitas histórias de pessoas que não se curam porque elas não pertencem a nenhum outro lugar, a não ser no diagnóstico. Parece mentira, mas não é. Tem muitas pessoas que não se curam porque o único lugar que elas se encontram no pertencimento é dentro da doença. Daria um monte de exemplos, mas essa polêmica eu não estou disposta a entrar hoje. Mas darei, em outros momentos, exemplos de onde isso acontece. Então, cuida muito com o diagnóstico que você entra, porque às vezes esse pertencimento está te evitando de ser feliz e de se curar. Isso é muito verdade, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não, eu também já vou sair agora. Hoje em dia eu vou postar lá nos meus stories para vocês um movimento que eu vou fazer, eu e a Flávia. Eu vou falar dos aspectos biológicos, científicos e sistêmicos. A Flávia vai falar dos aspectos bíblicos. E vocês vão ver que a gente vai falar da mesma coisa. Por quê? Porque a gente precisa de luz no mundo, porque a gente precisa de mais amor, porque a gente precisa de mais clareza, e a gente resolveu fazer isso. Ela precisa botar a palavra dela para o mundo, eu preciso botar o meu entendimento para o mundo. E, enfim, esse vai ser um novo Instagram, um novo YouTube, que vai ser lindo, maravilhoso. Compartilhem, por favor, que está tudo certo. Agora, qual que é a venda do processo, já que tudo é venda? A partir dessa semana, eu só tenho 2 processos de atendimento. Os atendimentos individuais vão acabar talvez daqui a um mês ou menos do que isso. Então, se você quiser fazer alguma coisa individual, você me avisa com antecedência, porque não vai ter mais, tá? Os processos individuais estão muito acabando, e aí a tendência é que entra nos grupos ou nos processos de 2 meses. Eu só tenho 2 acompanhamentos hoje, que é um acompanhamento de 2 meses e é um acompanhamento de 6 meses. O de 2 meses ainda é individual, o de 6 meses já é grupo. Por quê? Porque se vocês entenderam tudo que eu falei até agora, vocês entenderam a importância do ambiente, vocês entenderam a importância de ter pessoas que acreditam no seu novo eu. E vocês entenderam a importância de criar novos comportamentos e criar uma plasticidade cerebral a fim de construir o seu novo eu. Isso gasta tempo, gasta repetição. Então, por isso, a partir de hoje,
vocês vão conseguir comigo 2 processos. E eu vou mandar o questionário para quem quer conhecer, saber qual é, bater um papo sobre ou marcar uma avaliação. Preenche o questionário, sem compromisso. Só preenche o questionário, coloca lá tudo que eu te perguntei. E aí amanhã eu vou entrar em contato com você, tá? É tudo venda. Mas eu vou voltar a fazer lives, porque eu estou sentindo muita falta. Então, provavelmente, eu vou fazer um período de lives diárias, de novo. Só que eu preciso que vocês respondam minhas caixinhas para eu ter mais tema para live. Certo? Ocupem a cadeira de vocês. Senão, vocês vão adoecer. Fato. Não é diagnóstico, é fato. É um fato. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo agora, está ouvindo, que vai ouvir gravado, ou se sente exausto de ter que corresponder, ou se sente frustrado de nunca ter algo que espera, ou tem a sensação de não estar desfrutando a vida como deveria, porque se sente na obrigação de fazer outras coisas. Isso tudo é falta de lugar. Ou você ocupa o seu lugar, ou você vai morrer fora dele e não vai desfrutar da vida. E aí, no dia do diploma, o diploma não vai estar completo, tá? Beijo, boa noite, não com Deus. Muito obrigada pela presença até agora. Espero que vocês tenham tido bastante clareza. Esse é o meu intuito. Criar em vocês confiança, amorosidade, liberdade, mentalidade e autonomia. Por isso que eu passo muita informação para vocês. Espero, de fato, que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído. Como que vocês podem retribuir como troca tudo que eu dou para vocês? Manda um texto me falando como foi para você essa aula de hoje. Me manda um texto, me manda um áudio. Como foi? Qual clareza você teve? Aonde que doeu? Porque muitas vezes eu quero que doa mesmo, porque a gente não sai da dor sem entrar nela. Então me manda áudio, tá? Me manda texto. Me fala no que isso foi bom. É a melhor moeda de equilíbrio que vocês podem me dar em cada aula, em cada live, em cada movimento. Eu vou postar o link. Quem quiser, tiver interesse, a gente passa por uma avaliação antes. Preenche lá, responde e a gente vai se organizando para ver o que a gente faz, tá? Vou colocar tudo no grupo e a gravação, se deu certo a história do YouTube, eu vou colocar a gravação agora, se não deu certo, só amanhã. Dúvidas, questões, alguma coisa? Comentário? Me fala, se estão tão quietas que eu nem sei. Me fala aí se tem dúvidas, comentários e afins. Aguardo de verdade vocês me contando como foi para vocês essa aula hoje, que é extremamente importante para mim saber. Tá? Muito obrigada. Não sejam amoebas, por favor. Até a próxima. Boa noite, bom descanso. Essa semana teremos mais. Beijos. Bom, me mande um texto do que foi essa aula para você hoje. Aguardo. Equilíbrio de troca. É isso que eu espero.